Olá, gente. Eu sou a professora Roberta Ladislau, sou psicóloga, neuropsicóloga, trabalho com envelhecimento e eu estava sentindo falta de ver uma discussão na sociedade sobre o cuidado com os idosos nesse momento de coronavírus. Por esse motivo, eu convidei a professora Isabelle Chariglione, que é professora da Universidade de Brasília, mestre e doutora pela Universidade de Brasília, e hoje professora dessa parte de envelhecimento e desenvolvimento humano lá na Universidade de Brasília também, para a gente poder conversar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo, né, focando um pouco mais no envelhecimento. Professora Isabelle, muito obrigada por ter aceito o meu convite para a gente conversar um pouquinho sobre envelhecimento, né? E eu queria te ouvir um pouco sobre por que a gente tem que redobrar esse cuidado com os idosos nesse momento de quarentena, né, do coronavírus. Roberto, é um prazer estar aqui conversando com você e sempre que precisar e o tema for envelhecimento, eu estou à sua disposição. Eu acho que Obrigada. o cuidado ele tem que ser redobrado justamente por esse pedido de isolamento nesse momento, né? E o que a gente tem a refletir, acho que é muito dessa conversa que a gente vai ter hoje, é do impacto que isso tem na sociedade e que tem para os idosos também, né? Que precisam, nesse momento, ficarem um pouco mais reclusos e isolados, né? E como que os idosos podem fazer para seguirem as suas vidas, as suas rotinas dentro da quarentena? Eu acho importante se manter uma rotina. Eu acho que rotina é uma palavra importante nesse sentido. Eu acho importante também, dentro dessa rotina, existirem pausas. A gente está passando por um momento em que as pessoas ficam muito ansiosas dentro de um contexto do que elas devem fazer no momento, de como elas devem aproveitar o tempo e outras coisas mais. Eu acho que é um tempo da gente se reorganizar. Eu acho que para o idoso ter rotina é importante, ter rotina para cuidados pessoais, para ter cuidado das casas, em suas casas. A gente sabe que os idosos, alguns ainda estão em momento de trabalho, com o aumento da aposentadoria, eles continuam dentro do mercado de trabalho. Alguns, mesmo aposentados, continuam trabalhando. E então eles devem ter um processo de organização. Eu acho que a organização é importante, com pausas, né? Outra coisa importante também para a gente cuidar de um Uhum. aspecto mais emocional, eu acho que são os aspectos dos hobbies que as pessoas podem retomar ou aprender novos hobbies, a leitura, a TV, o filme, atividades que possam vir a propiciar um aspecto emocional, né, positivo para esses idosos também. Prazer, né? Uhum. Eu acho que sim. Além dessas atividades de hobby, né, e seguindo essa sua orientação da rotina, você tem dica de outras atividades que eles podem inserir na vida deles, nessa rotina de isolamento, de quarentena? Bom, em aspectos psicológicos, eu acho importante manter rede. Saber a rede que eles têm em casa e saber a rede que ele pode estabelecer por aspecto tecnológico, por exemplo, né? Alguns idosos terão maior facilidade de estabelecer rede, porque eles podem estar em uma casa em que eles têm outras gerações e outras pessoas. E aí você estabelece um contato mais imediato. Se esse idoso não está inserido dentro desse contexto, ele tem que ir à procura de uma rede tecnológica, né? Inclusive, existem vários vídeos, eu vi em vários grupos, vídeos ensinando de maneira mais fácil para o idoso fazer ligações pelo WhatsApp, que hoje muitos têm acesso, estabelecer, fazer vídeos pelo WhatsApp. O importante em aspecto psicológico é estar em contato. Em aspectos cognitivos, eu colocar uma leitura em dia, ver um filme, rever um filme, jornal, TV, estar informado, mas não exagerar no contato da informação, porque essa informação ela pode ser ansiogênica por um outro lado, tá, né? Se a gente deixar a TV, o Uhum. jornal ligado por 12 horas, ele vai ter o número de morte, o número de casos, e isso pode ser ansiogênico. Então, por isso que mesclar esse tipo de atividade. Então, eles podem cuidar um pouco do psicológico, eles podem cuidar da cognição. Hoje, alguns profissionais de outras áreas também, como a nutrição, a educação física, a fisioterapia, têm trazido orientações. Os idosos têm entrado em contato com seus médicos, têm pedido para como fazer uma atividade física em casa. Isso é cuidado, você ter atenção a uma orientação, porque também chegaram Uhum. vários vídeos na internet de como cuidar do equilíbrio, e idosos com vassouras e levantando cadeiras, e esse tipo de atividade pode não ser a melhor atividade para todo idoso. Então, com orientação, Uhum. eu acho que muita coisa pode ser feita. É.
dentro desses pontos que você colocou, né, o cuidado psicológico, o cuidado cognitivo, eu acho que a gente pode pensar também no lado espiritual, né? Pensando na espiritualidade de uma forma ampla, porque é um cuidado também que eu acho que desenvolvendo essa conexão com a gente mesmo, né? E, enfim, com que a pessoa entende pela sua própria espiritualidade, né? Então, acho que um ponto importante também pode ser inserido tanto nessa rotina quanto é engraçado, porque hoje em dia os idosos, tem alguns até que questionam se são idosos mesmo, né? Porque pela idade eles se enquadram como idosos, mas eles se percebem muito ativos, aquela visão, né, do idoso mais frágil e tudo mais, então não se sente, então, não se sente idosa mesmo tendo a idade. Então existem alguns idosos que são realmente mais ativos com a tecnologia, e eu acho que o aplicativo também tem bastante aplicativos, né? Que eles podem utilizar para continuar estimulando a mente, o cérebro, né? Como todo mundo diz no dia a dia. Né? Então, fazendo essa rotina que você colocou com as pausas, então um pouquinho de jogo de aplicativo no celular, um pouquinho de visão, descansa um pouquinho bem, plantinhas, né? Que as plantinhas são grandes companheiros que muitos idosos têm, não só idosos, né? Mas vai cuidar do seu pet, se tiver, né? É importante isso que você E, enfim, traz, que você está falando da heterogeneidade, né? A gente também não está querendo, e não é meu interesse aqui, trazer uma fórmula e que o idoso tem que ler, senão amanhã ele está. Ontem eu vi entrevista, eu tenho que ler, eu tenho que ver filme. Não, existe uma heterogeneidade dos prazeres e dos hobbies que estão inseridos. Então, como você traz o aspecto da sim, espiritualidade, é importante, estudos trazem que, independente de qual seja essa espiritualidade, o fato de você estabelecer esse momento de paz, ele é importante. Idosos vão se interessar por tecnologia, idosos não vão se interessar por tecnologia, idosos vão se interessar sim. pela leitura. Alguns até têm a visão, né? Isso, né? Então, entender um pouco esse lado heterogêneo é importante para nós entendermos o que é bom para cada um de nós. Sim. A gente não deve sair desse bate-papo com a obrigação de ter que ler, mas que é um excelente estímulo para o cérebro e para o É, coração, isso é. Então isso fica um é. grandíssimo estímulo à leitura, porque faz muito bem mesmo, né? Uhum. E não importa o tipo de leitura, importa que a pessoa goste. Pode ser desde a Bíblia até um romance ou uma ficção, um livro policial, enfim, não importa muito o que. Importa simplesmente que a pessoa goste, né? Que seja uma atividade Motivador. estimulante, Uhum. prazerosa, né? Isso. Legal. Agora a gente tem aqueles idosos que não querem seguir a quarentena. Como que a gente faz para manejar o comportamento deles? Tem alguma dica que você pode dar para os idosos, para os familiares? Eu acho que existem duas questões. Uma é para aqueles que de fato não estão querendo ou não entenderam a importância do isolamento social, na verdade não é uma questão de querer, na verdade às vezes é uma questão de compreensão. Existe também uma mídia, por outro lado, que trabalha com fake news, que fala que tudo pode ser exagerado, que as pessoas não têm morrido tanto assim, e que, na verdade, isso é um complô dos filhos para deixar os pais trancados em casa e outras coisas. E não é isso. De fato, hoje, se a gente ainda não tem o medicamento, não existe a vacina, o isolamento social é a melhor medida. E aquele idoso que ainda não entendeu, eu acho que o que a gente pode fazer enquanto família, enquanto profissional que cuida desse processo, é trazer informação clara, é não mentir, é não poupá-lo da realidade, dizer de fato o que está acontecendo, mas sem exagerar e trazer esse momento como sendo um momento ansiogênico, né? Repassar as notícias de maneira real e tentar entender o que é que esse idoso está entendendo, o que ele sente. Que às vezes, para um idoso que já vive recluso em sua vida toda, o momento de ir até a praça, o momento de ir até a padaria, o momento de estar na sua igreja, por exemplo, é o momento, não, eu não vou deixar de ir para esse espaço. Estar nesse espaço é importante para mim. Então, para esse idoso que não está entendendo, ou para esse idoso que pode estar nos escutando agora, eu acho que vale a pena entender de fato o momento que nós estamos passando. O isolamento ele é importante. E para o E que de familiar, repente ter a melhor essas maneira de atividades. como compartilhar essa informação. Desculpa te interromper, Isabelle. É que para os idosos, às vezes, é pensar em adaptação, né?
não é deixar de ir no lugar para fazer atividade apenas, né, não é retirar isso da vida dele, é retirar a parte física, a parte geográfica, mas de repente executar essa experiência que ele teria de uma outra forma, né. Você Isso. falou da igreja, por exemplo, né, tem missas que são passadas na televisão, Uhum. né, encontrar com os amigos para poder fazer alguma atividade, jogar conversa fora. Dependendo se o idoso for mais tecnológico, esse encontro pode ser virtual. Então, não é abrir mão de toda a sua rotina, mas de repente adaptar para esse novo contexto, né. E também a gente ter um olhar para aquele idoso que não consegue sair dessa rotina, porque ele não tem essa rede, Tem uma rigidez maior, né. tanto no sentido de rigidez como da própria rede que o compõe, né? Então, Ah, às sim. vezes o idoso ele sai porque ele precisa sair. Ele não tem quem vá à padaria por ele. Ele já está 2 semanas em casa. Ele não tem quem faça a compra do supermercado para ele. O remédio está acabando. E aí a gente tem que ter cuidado com algo que virou brincadeira ou piada, que é do idoso que está fugindo da quarentena. Eu acho que existem dois Uhum. momentos ou dois tipos de idosos. É o que está fugindo porque às vezes não entendeu o quão cuidado é esse momento o que não está mantendo essa quarentena porque precisa estar fora de casa. E a gente, Sim. enquanto família, sociedade, que aparato a gente consegue dar, né? Esse é um excelente ponto. Que aparato que a sociedade tem dado para esses idosos, né? O que que a sociedade tem feito? O que que pode ser feito além, né? O que está sendo feito, você acha que está sendo suficiente? Como que você enxerga isso? Eu acho que ainda não é suficiente pela quantidade de idosos que a gente tem, né? Mas eu acho que pequenos passos foram dados. A gente viu isso nas redes sociais, como pessoas colocando mensagens nos seus prédios, dizendo: olha, se você for idoso ou tiver alguma dificuldade, eu posso ir e fazer alguma atividade Fizeram para isso no você, meu, achei lindo. né? Eu vi isso também em supermercados que abriram aplicativos, eu até tentei fazer uso disso, e aí tinha uma mensagem lá que é: se você não é idosa e se você não tem dificuldade de locomoção, algumas pessoas podem estar precisando mais do que você. Eu falei, tá certo, então eu consigo ir até o supermercado e eu deixo isso para quem estiver precisando. Precisando. E eu vi uma reportagem também, acho que nos Estados Unidos, de que os policiais estavam sendo divididos, onde uma parte iria cuidar de fato da segurança da cidade e outra parte estava pegando com assistência social lista de idosos que precisavam de cuidado. Eles estavam fazendo compras em supermercado e na farmácia. O GDF, nessa semana, também eu vi uma ação bem legal de idosos que estão à margem, no sentido do próprio cuidado em relação à sociedade e à própria saúde e higiene, estavam em lugares em que não tem uma certa quantidade de água, não consegue prever higiene, não consegue ter acesso, hotéis que estão sem visitantes nesse momento, você teria uma equipe para cuidar desses idosos, e eles teriam seu quarto com seu cuidado, internet, Wi-Fi. Então, eu acho que é o momento da gente cuidar dessas pessoas. Na verdade, a reflexão que eu tenho, e de nós que somos estudiosos do envelhecimento, é de um cuidado que a gente vem lutando há tanto tempo, né? Onde ficam esses idosos, como eles chegam, como a sociedade olha, e agora, de fato, a gente precisou de algo mais sério para que um cuidado maior fosse dado. A minha reflexão que fica é: quando tudo isso acabar, o que é que vai acontecer? A gente vai repensar em políticas públicas para o envelhecimento, essas pessoas vão voltar para a margem porque nós já não terão o problema do vírus, mas outros problemas existem lá na margem, né? Sim, sem dúvida. O cuidado que a gente está tendo hoje de conversar sobre o envelhecimento, acho que já é um reflexo um pouco disso que você está falando, né? Porque os idosos, eles são grupos de risco e muito pouco foi feito em termos de campanha de incentivo para sensibilizar esses idosos, né? A gente viu sendo veiculadas na mídia do que uma campanha mais psicoeducativa, incentivando os idosos a ficarem em casa, com essa perspectiva do cuidado, né? Então, eu acho que, nesse sentido, eu concordo com você, mais coisas podem ser feitas mesmo, né? E com esse olhar mais de compreensão mesmo do envelhecimento. Depois, eu não faço a menor ideia de como vai ser, mas eu acho que a reflexão de hoje já é nesse sentido, né? Aponta alguma Precisamos de coisa, mais né? políticas públicas para os idosos, exato. A gente viu muita, além da teimosia, né, que você mencionou, né, a veiculação sempre como idoso, teimoso e tudo mais, a gente viu também o próprio início da divulgação das informações do coronavírus como, não, só vai afetar idoso,
como se fosse tudo bem, e não tá tudo bem, né? Uhum. As pessoas começaram a levar mais a sério a quarentena depois que a gente percebeu que o índice de pessoas que não eram idosas começou a aumentar, né? Então, o idoso ainda não está sendo considerado, né, na nossa sociedade. Então, o idoso ele está à margem, e não só nesse contexto mais difícil que você está colocando, do idoso sem recurso, mas como uma etapa do desenvolvimento inteira, né? Então, esse idoso, ele não é considerado da forma como deveria, né? Então, tudo bem, né, afetar só idosos? Como que é isso, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão bem importante, sim, e eu acho que pensar nas políticas públicas, eu acho que é muito necessário. Existem países, aí pensando em contextos mais amplos, né, que acabam subsidiando o próprio cuidado com os idosos, né? Então, com cuidadores de idosos, os cuidadores de idosos eles têm que prestar conta com o governo, né? Então, pensando de uma forma mais ampla. Porque estabelecer essa rede de contato que você colocou o tempo todo na entrevista para poder favorecer a socialização, favorecer o desenvolvimento emocional, psicológico, né, como um todo durante esse período de quarentena, é uma coisa muito importante. E o idoso que está isolado, ele vai ficar privado mesmo, né, desse convívio social, ainda mais se ele não tiver familiarizado com tecnologia, né? Então, como que esse idoso que está precisando sair de casa para poder comprar o seu pão, para poder pagar a sua conta, como que esse idoso que não sabe manejar a tecnologia ou não tem recursos para isso vai se socializar, né? Então, são reflexões bem importantes mesmo, Uhum. né? A gente já tem algumas iniciativas pensando em idosos no Nordeste, né? Um condomínio de idosos para, enfim, que é uma política governamental, né, da Uhum. região, mas isso é um outro tema, né? A gente já foge um pouco do coronavírus, né? Mas é um começo, né? A gente tem que pensar, sim, nessa parte de conexão, de lazer voltado para idosos, né? Aqui em Brasília a gente tem esses pontos de encontro, que seriam esses exercícios, né, pela As PECs. comunidade, e a Uhum. princípio seriam mais voltados para os idosos mesmo. Mas estava previsto que teria um educador físico em alguns horários específicos, e eu nunca vi. Então, além de pensar nas políticas públicas, a gente tem que pensar na execução correta dessas políticas também, né? Uhum. Eu acho que Bom, não, acho que o que você pode está falar. trazendo é justamente isso. Eu acho que o que a gente está refletindo agora é como a sociedade, especialmente a sociedade brasileira, ela lida com o processo de envelhecimento e com o idoso. A gente tem reflexões muito bonitas fora, né? Como um condomínio que é feito para idosos com quadros demenciais avançados ou do tipo Alzheimer que acontece no Canadá. A gente tem a Holanda sendo um dos países da Europa mais desenvolvidos dentro do cuidado do envelhecimento e políticas para o envelhecimento, né? A gente entende que o avanço nessa compreensão ele é tão maior que eles entendem isso como até um próprio nicho de negócio. Eles não estão fazendo isso também simples por uma caridade, mas por um aspecto que você Uhum. traz e ele traz um retorno econômico também, né? E o Brasil ele ainda Sim, não tem o despertou para isso, empreendedorismo, né? né? Sim. Isso é muito preocupante, né? Porque sendo pelo empreendedorismo, pelas políticas públicas, né? A atenção, de um modo geral, ela não está acontecendo. Ela acontece, pensando no empreendedorismo, até de uma forma um pouco mais intensa do que pelas políticas públicas, né? Existem investimentos, por exemplo, na parte de turismo, né? Alguns investimentos na parte de lazer, mas ainda é muito restrito, não é uma coisa tão democrática, né? As pessoas com mais poder aquisitivo conseguem ter acesso, mas nem todo mundo consegue, né? Não é uma coisa tão democrática. Uhum. Bom, acho que para a gente finalizar, então, professora Isabelle, que mensagem que você poderia deixar para os idosos, para os familiares nesse momento de quarentena? Eu acho que seguir as orientações, acho que para os idosos, para os familiares também, é o momento, é o mais certo a ser feito. A gente entende que hoje o corona ele pode atingir qualquer fase do desenvolvimento, mas que eles podem ser mais prejudicados pelas doenças crônicas que geralmente eles são mais acometidos, né? Como diabetes, doenças cardiovasculares e outras coisas mais. Pessoas mais jovens hoje também podem ter acesso a isso, mas eu acho que vale a pena esse cuidado. Então, o isolamento social para o idoso nesse momento é importante. Então, querido idoso, fique em casa. Isolar-se é o mais importante nesse momento. Isso vai passar, logo a gente se encontra.
Mas a gente precisa cuidar disso, até pelo próprio, o que está sendo divulgado também, o próprio sistema de saúde, no caso de uma disseminação e das pessoas serem mais afetadas, a gente não consegue ter espaço nem cuidado para todos. Aos familiares e aos que trabalham com essa temática, eu acho que a gente deve ter paciência na informação, entender como o outro está sentindo nesse momento, o outro sendo idoso, entender que como para a gente, eu falo de aspectos geracionais de outra geração, pode ser difícil, alguns dias são mais fáceis e mais difíceis, para eles também serão. Então, muito mais do que falar que é o idoso teimoso, ou que não está entendendo, ou saber o que o outro está sentindo, informar o outro, quando a gente está bem informado, acho que é mais fácil a gente passar por esses momentos. Então, acho que vale muito esse bate-papo que a gente está fazendo hoje também, porque essa informação sendo disseminada e outras pessoas tendo acesso, elas podem entender, nossa, então é normal em alguns momentos eu não estar bem. Nossa, eu posso ter Sim, profissionais que podem me ajudar nisso. Eu tenho um aplicativo, eu tenho a tecnologia, eu posso ler aspectos da minha espiritualidade, do meu contato com o outro. Acho que essas reflexões valem a pena. pois é. E hoje a gente tem a terapia online também, né, que dá para ser feita pelo WhatsApp, que eu acho que é um aplicativo que está mais democratizado, né, na Isso, sociedade hoje, né? Então tem outros recursos também, mas é um ponto, né, que a gente tem que pensar para aqueles idosos que estiverem mais comprometidos, esse pode ser um recurso, sim, que eles podem utilizar como suporte, né? E uma é, coisa muito bonita que eu vi na sua fala agora é que, em essência, a gente precisa de empatia, né? Então, quando você pede essa compreensão, nada mais é do que isso, é empatia, né? É entender o contexto do outro, o sentimento do outro, né? O olhar do outro nessa situação. E não tentar avaliar essa situação conforme a minha própria referência, né? Esse idoso, ele tem toda uma história de vida que precisa ser respeitada, né? E enxergar isso é enxergar com mais amor mesmo, né? isso. Muito lindo isso. Esse é um ponto importante para todos Professora, nós. sem dúvida. É. Professora Isabelle, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Espero que a gente se encontre mais vezes para poder conversar sobre envelhecimento, Foi um viu? prazer Um e beijo grande para você. sempre que precisar estarei aqui. Até breve, espero eu. Obrigada, igualmente. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau.